Metaleiros de Cristo? Existe isso? Jesus com rock pauleira? O mundo respira e vive morte. Se não for por Jesus, ninguém vai encontrar vida eterna. O som é sinistro. O nome da banda também. E Necromanicide significa aquele que veio para destruir e acabar com todas essas coisas. Juntos há pouco mais de 6 anos, os rapazes do grupo já estão acostumados. A reação do público é sempre a mesma. E aí, galera, estamos começando mais um Pedras Rolando, aí de número 4, e sou eu, Romeu, falando diretamente aí do continente velho, das terras frias aí, da França. E meu amigo aí, o professor Flávio, diretamente da capital internacional do Pedras Rolando, da Cidade do Fogo. É porque é quente. Cidade do Fogo Cruzado, né? Mas diga lá, salve Flávio. Grande Romeu, gente, hoje é um dia histórico do nosso podcast. Pode crer. Hoje quem estará aqui com a gente, quem está conosco aqui nesse podcast, é o Evandro Luiz, vocalista, pastor e membro da igreja do Nazareno. Nazareno, no Espírito Santo, grande terra, cara. Uma das melhores praias é as praias do Espírito Santo, não só as praias do Rio de Janeiro. Eu falo isso porque a minha família, Evandro, é do Espírito Santo. Minha família é toda do Espírito Santo, Marataízes, São José do Calçado, Vitória, interior e capital. Deixando bem claro que eu sou carioca, né? Cara, é carioca e flamenguista, gente. Vocês viram o jogo? Hoje é 28, né? Não, vamos falar sobre coisa boa, né, cara? Sobre coisa boa. Ainda bem que é flamenguista, né? Não podia ser vascaíno aí. Aí, olha só, pra quem tá ouvindo o áudio aqui, procura, você que é do futuro, que tá vendo o áudio, tá ouvindo o áudio, procura aí. Hoje é 28? Hoje é 28. Então, exato. Procura assim, escreve no Google aí, 27 de outubro de 2021 Flamengo. Aí você vai ver do que a gente tá falando. É verdade. Mas é brincadeira, cara. A gente tá só descontraído. Hoje nós vamos falar, galera, com o Evandro, já falei pra vocês, que foi o vocalista da banda de death metal, né? Necromanicide. Uma das bandas uma das mais conhecidas no cenário underground aqui no Brasil, do cenário cristão, era Necromanicide e Antidemo. Tinha as mais conhecidas, não quero falar que as outras não eram, né? Mas no início dos anos 90 eram as mais populares, foram essas. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial, gente. A gente está querendo fazer o primeiro podcast, quando nós pensamos nisso, ia ser com o Evandro. Foi, exatamente. Mas a gente vai falar, né? As coisas aconteceram e Deus sabe todas as coisas. E a gente está aí. E Evandro, como é que você tá, cara? Fala pra gente aí. Antes de Evandro começar, eu já queria falar, a gente vai falar depois, mas aquele episódio do Fantástico, cara, eu não tava nem tinha começado a ouvir som ainda. Aquele episódio do Fantástico ali, mano, me chocou pra caramba. Mas aí vamos apresentar, e vamos começar do começo, né? Apresentando quem é o Evandro. Quem chega no Fantástico. Não, beleza, cara. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os ex-integrantes, né? Que passaram pela banda, que começou com o nome de Geração Eleita. De Geração Eleita foi para Necromanicide. Aí quando teve um nome, descobrimos que tinha uma banda na Malásia que a gente gostaria de gravar o CD com o nome de Necromanicide. Nós acrescentamos o R, que é o agente, né, da ação de Necromanicide. Agradecer aí ao Flávio, né, não só esse Flávio, nosso Flávio carioca, tricolor aí, que tá de pedras rolando, né, mas agradecer aí nosso amigo francês que tá lá na terra do gelo, né, frio, né,
Cidade de Luz, né, na França. Agradecer aí Castro Antestor, Abel Ander Martins, pastor Sandro Baggio, o Daniel do Solfecto, Batista do Antidemon, em memória o pastor Fábio, não é? Celso dos Tauros, Fábio do Trino, Cláudio Tibérios, pastor João Carlos, Bispo Silvio, pastores que nos apoiaram na época, o Rodrigo do Amos, o Harrison Stoges, que sempre mantém contato, né? E todos os amigos e colaboradores, né? Do Rio de Janeiro e do Brasil, e todas as bandas dos anos 90 que fizeram, né? E abriram caminho para outras, né? E as que vieram também antes de nós, né? Eu fiz parte de um ciclo, mas a gente sabe que sempre tem alguém que abriu os caminhos, né? Então minha gratidão por ter conhecido essa galera todinha aí que eu citei aí. Se eu deixei de citar alguém, fica meu grande abraço para todos, tá bom? E a satisfação de estar aqui com vocês. Vamos mandar ver aí. Eu vou falar muita coisa polêmica. Pô, cara. Então, começando lá do início. Era a geração eleita, né? Que eu lembro disso. E, assim, cara, eu tenho um carinho especial pela Nica Municide. Você não vai lembrar de mim, porque vários eventos, né? Eu sempre estava em alguns. Eu comecei a ouvir rock, eu sempre falo isso, ouvindo Nica Municide, cara. Eu comecei já no pesadão. Mas a pergunta como é que a ideia surgiu? Por quê? Vocês são, assim, acho que sem sombra de dúvida, a pioneira do metal underground, metal extremo, o popular rock pesado. Então, assim, hoje em dia é mais fácil as bandas terem influência de outras, porque tem vocês. Eu posso montar uma banda agora que foi influenciada pelo Antidemon, porque o Trino, o Berite do Tibérios. Mas e vocês? Da onde surgiu essa ideia de montar uma banda de metal? Se vocês foram influenciados por outra banda? E da onde que veio o nome da banda? Cara, o desejo sempre foi de ganhar almas para Cristo. Então nós éramos amigos de igreja, minha origem como cristão é de igreja batista, nós éramos, né, membros de igrejas batistas, né, e um ou outro, né, o Deus Semia Jesus, né, e em memória, né, que era de outra denominação, se não me engano era da Assembleia de Deus, né, ou da Igreja Batista também de um outro bairro. Eu estou falando da fase metal, tá bom? Quando Deus colocou no nosso coração, a gente era uma banda de rock. Nós éramos uma banda de rock. Rock and roll, né? Rock and roll. Uma banda de rock and roll que é estilo, para que assim, algumas pessoas tenham uma referência de banda. A gente tocava um som lá, tipo, com as influências dos rock dos 80, dos anos 90, Camisa de Vênus, né, uma The Smiths. A gente era uma doideirada assim. Só que a gente só circulava pelo mundo gospel, pelas igrejas. Tá? A gente circulava pelas igrejas, a gente tinha o nome Geração Eleita, a gente já estava ganhando uma notoriedade com esse nome Geração Eleita, porque o que acontecia? Nessa época, né, vamos deixar bem claro para as pessoas estarem contextualizadas, era uma época de enorme preconceito já com as bandas de rock. Metal, nem pensar. E Deus foi colocando no meu coração, né, a gente estava naquela praia ali, eu queria alcançar mais gente, porque na igreja, nesse mundo assim, gospel, você adquire várias pessoas, principalmente naquela época, muita gente reprimida, aquela coisa toda. Então todo mundo quer, né? A gente sabe que o maior ícone do rock, um dos maiores ícones do rock cristão foi Catedral. Então, né? Quem já gostava de Catedral já era meio doidão. Imagine as bandas de metal. Só que essa fusão para a gente ir pro metal foi após um show que a gente fez de muito sucesso na praia do Flamengo. Aí o que acontece? Tocamos com bandas
com bandas lá, e nós tínhamos dois amigos em comuns na época, que era Roberto e o Enoque, que tem até um ministério lá no Rio de Janeiro. Metanoia, né? Metanoia, obrigado. Aí principalmente o Roberto, ele deu um toque bacana pra gente. Ele viu a performance da banda e falou: cara, o que vocês querem, quem vocês querem atingir? Se vocês quiserem atingir os crentes, cara, tá ótimo, não muda nada. Agora, se vocês querem ir pra galera secular, pro podreira, pro satanista, cara, vocês vão ter que mudar tudo. Aí foi aonde que o Espírito Santo tocou no meu coração, né, e compartilhado com todo mundo. E vamos deixar claro, anos 90 era o quê? Disco, vinilzão, né? Disco e tal, aquela chegada dos CDs, né? Aquela coisa toda. Então, e você sabe que não é um material, né, fácil, como a internet também, né, não era como é agora. Então, para você conseguir um material, você tinha que ou gravar, né, de alguém que já tinha, né, ou você tinha que pedir emprestado a alguém, e era muito difícil alguém querer te emprestar um vinil, um material desse raro. Aí o que aconteceu, amigos? Vendo isso daí, a gente não sabia, como é que a gente vai mudar tudo? A gente que tocava com rock, né, tal, e mudar pro metal extremo. Aí esses amigos que eu falei, o Roberto e o Enoque, deram referências pra gente, que eles na época não tinha muito material cristão, tá? A gente pagava muito caro para ter um material cristão, tá? Então a nossa base de mudança foi material secular, para a gente chegar onde que a gente chegou. Então foi Paradise Lost, Cannibal Corpse, Napalm Death, não é? Cristão, Mortification, Vengeance Rise, não é? E a gente escutou muita coisa. Ele viu meu vocal e falou: cara, muda o vocal. Ou você vai ter um vocal rasgado, ou você vai ter um vocal glutural. Não tem como você entrar no underground. Por quê? Quero deixar bem claro, nosso objetivo, porque havia essa insatisfação, não era alcançar a fama e o sucesso e as glórias do mundo gospel. O nosso objetivo era, eu pensava em mim, o evangelho chegou até mim no meu ambiente, eu me evangelizava, então eu falei assim, eu quero ir lá falar para os caras que, né, e tem uma raiva de Deus por causa da igreja católica na Idade Média. Eu quero falar para esses caras que têm raiva do cristianismo por causa das ações erradas de pastores e ministros do evangelho, que não é nada dessa religiosidade, é Deus. Então, foi nessa fusão. Então, o nosso alvo era esse. A gente queria atingir o inatingível. A gente queria ir no underground mesmo, lá no fundão, lá no esgoto, lá no fundo do poço, né? E tocar com banda secular. Nosso objetivo não era tocar com as bandas, que o movimento forte que tinha era em BH, em São Paulo, em São Paulo, tá? Em São Paulo, tá bom? Essa coisa de black metal não tinha, tá? Isso daí eu posso dizer que a gente foi esse pioneirismo nisso daí, tá? Visual, de cuspir fogo, essa coisa não tinha isso, tá? Então era muita banda de heavy metal, punk, né? Aí depois que foi aparecendo bandas, né, de death, né, a cena extrema. Aí que acontece? A gente começou a nossa influência de som dessas bandas seculares para mudança, que a gente não sabia e não conhecia nada. Você está falando de 5 garotos de igreja que não nasceram num berço underground. Olha, que mudaram, que tiveram que mudar totalmente, tá? Garotos de igreja que tocavam em ministérios de louvor, né? E agora mudam totalmente. Então foi uma mudança muito radical. Falou pra gente mudar o nosso tipo de roupa. Quem vê nossas fotos na internet vê muita coisa engraçada. A gente usava umas roupas coloridas, eu usava umas bermudas curtas, né? Aquela coisa toda,
um visual, né, bem glam, aquela coisa toda. Então, a gente foi mudando tudo, mas o principal, o objetivo... Então, a gente, de Geração Eleita, a gente começou a entrar no underground como Geração Eleita. O saudoso Fábio, do Garage, né, Point Underground do Rio de Janeiro, no Garage, tá ligado? Garage. Cheguei lá uma vez. Ele que deu a sacada pra gente de mudança de nome. Ele falou, ele falou assim, ele falou assim, ele curtiu o nome Geração Eleita. Pô, é legal, vocês são brasileiros, aquela coisa toda, mas a gente queria atingir o mundo todo, né? A gente não estava satisfeito com o Brasil, aquela coisa toda. Então, mas o que acontece? O nome Geração Eleita limitaria a gente para entrar em alguns ambientes e tocar com algumas bandas. É difícil de falar para o estrangeiro Geração Eleita. É um nome legal para vocês falar aqui para nós em português, mas assim, para uma banda de extremo, tá? Não estava pegando legal. Então aí a gente, né, pediu a Deus aí e tal, orientação. Aí tinha um dos guitarristas que passaram pela banda, chamado Alexandre Moreira, tá? Ele chegou e pegou o CD do Mortification, eu acho que é os Crows of Megaloth. Aí lá tem essa música, Necromanicide. Aí ele falou, vamos botar o nome para Necromanicide? Aí é claro que a gente procurou saber o que era Necromanicide, né? Necromanicide, né? Conta, né, necromâncias, artes ocultistas, né? Então Necromanicide, né? Ela conta tudo isso aí. Pô, é o que a gente quer, a nossa praia. É a nossa praia. Aí, então, nesse período de Geração Eleita que foi acontecendo todas essas mudanças. As influências cristãs nossas foram Vengeance Rise, no início, Vengeance Rise, Mortification, tá bom? Que eram as bandas que a gente assim achava na época as mais extreminhas, assim. Depois que a gente foi conhecer outro material, que, volto a dizer, era muito complicado ter material naquela época. Então foi assim que mudou. Aí, conforme falei para vocês, já tinha aí depois de um tempo, depois da gente ter anos e anos com o nome Necromanicide, quando a gente pensou no CD, aí falaram que tem uns caras lá da Malásia com o nome Necromanicide. Eu acho que eles gravaram o CD, alguma coisa. Aí então a gente foi, então vamos acrescentar o R, e aí fica Necromanicide. E como é que foi essa... Porque eu imagino assim, nos anos 90, porque eu tava começando a dar os primeiros passos, tava começando a ouvir Oficina G3, Catedral, lá no meu estado, e vocês já estavam lá na frente tocando poder, não era nem heavy metal, nem thrash, era um negócio mais acima, cristão, né? Eu queria saber assim, como é que foi a reação das pessoas aí no Rio de Janeiro, porque o Rio, ele, apesar de ser a cidade mais conhecida do Brasil, né, tem umas camadas assim de uma galera mais pobre, que tem talvez até menos cultura, né, nas igrejas assim, que não ia entender, eu acho que nem entende até hoje, como é que foi essa recepção assim do público. Porque ninguém tava nem aí, né? Queria saber dos frutos, né? Eu creio que vocês queriam saber dos frutos, mas como é que foi essa recepção tanto do povo da igreja quanto do povo secular, né? Que deve ter escandalizado a massa toda, né? Cara, quando a gente começou até a gente chegar a esse som, eu gosto de dar o crédito a quem merece crédito. O movimento de BH, assim, de som mais pesado, já acontecia. Eu me lembro que eu fui na comunidade, eu fui num show da comunidade S8, uma comunidade que fazia um trabalho underground muito forte. A gente, em São Gonçalo, né? Isso. Era a única que fazia e tinha visão para isso. Não existia nada no Rio de Janeiro. Vamos deixar bem claro que Rio de Janeiro ficou muito atrasado. A coisa começou em São Paulo, começou em BH, Minas, se espalhou por São Paulo, né? Aí depois que foi chegando para Rio de Janeiro, né? Aí nós como comunidade S8, aí lá eu vi eu vi um som do Daniel da banda na época, o Daniel não era Soul Factor, era a banda Joke. Era The Joke. The Joke. Aí
Cara, eu vi os caras tocando, pô, entendeu? Era mais a praia trash, aquela coisa toda. Eu falei, caraca, bicho, que loucura! Existe isso, a gente. Porque não é como hoje, não tem celular, era tudo carta, não tinha e-mail, não tinha nada. Se eu quisesse conversar com alguém, eu tinha que mandar uma carta, esperar tantos dias aquela carta. Então a gente não sabia de nada. Eu só fui conhecer essa coisa de outras bandas através da comunidade S8, que futuramente, depois, quando a gente já estava extremo, a gente tocou lá. Então, aí o que acontece? Foi até que eu falei que ia chegar e falar de algumas coisas polêmicas. Cara, se o Catedral, que era um rock pop, cara, era condenado pra caramba, nós éramos os próprios anticristos, desviadores da boa conduta de jovens. Entendeu? Nossa! Cara, o que tipo de boato que tinha? Os caras fumam cigarro. Os caras, entendeu? Os caras são os caras que vendem orgias. Os caras aí é tudo um bando de drogado. Mano, já ouvi falar que no show de vocês matavam até cachorro com essa espada aí. Entendeu? Então aquelas coisas, né? Quem dera que algumas coisas fossem verdade, igual Ozzy, né? Que mordeu um morcego, né? Mas, pô, entendeu? Uma série de mentiradas. Eu me lembro, todo mundo sabe que essa daqui é a capa mais censurada, tá, que teve. Ninguém queria botar os nossos CDs nas lojas, porque não, essa capa, né? Isso aconteceu até com o Mortification, né? Que Mortification os Crows of Megaloth tem aquela capa das almas, né? Sendo sugadas, mas para vender secularmente, eles fizeram uma só escrito Mortification, deram até essa ideia pra gente, pô, cara, põe o CD em preto, o nome da banda fica com umas letrinhas bonitas, porque, pô, essa capa, essa coisa desse negócio desse demônio na capa, isso daqui não dá, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que falar de anos 90, todo mundo trabalhava, não era a galera éramos pessoas de baixa renda. Não era vagabundo, né? Então, era gente, todo mundo trabalhando, uns, né, na época, office boys, né, que é contínuo, outros trabalhando nos escritórios, essas áreas administrativas aí, todo mundo trabalhando, não é? Só tinha os finais de semana e as noites para ensaiar, tá? Então, o que acontece? Quando a gente começou a tocar e fazer shows, mas o nosso objetivo a gente tinha como referência o Kiss, no sentido de que quando as pessoas forem no nosso show, né, que a gente fala show, porque a gente ia secularmente, nós vamos falar para o culto, para reunião, para nossa administração. Então, quando as pessoas forem ver um show do Necromanicide, nós queremos que elas sejam impactadas visualmente. Porque se elas forem impactadas visualmente, elas se interessarão pela música. Se elas se interessarem pela banda, elas vão querer saber das letras. E se elas entenderem as letras, a gente já está evangelizando os caras, entendeu? Então, então a gente procurou toda aquela roupagem de preto, todas aquelas coisas. A espada que está aqui, que eu fiz questão de estar botando do lado, não tinha ninguém que fazia isso. Hoje todo mundo tem, hoje todo mundo compra, tal. E, entendeu? A gente mandou fazer isso, tá bom, em serralheria, porque não tinha, para você ver aquela coisa da época. Eu aprendi a cuspir fogo, coisas que as bandas de black metal, né, faziam lá na Noruega, aquela coisa toda, a gente estava fazendo aqui, Brasil, isso daí, entendeu? Então, a gente queria esse impacto visual, um impacto sonoro e aquela coisa bem teatral, né, mesmo ali né, até o crânio, né? Aqui é o crânio, o crânio, né, o crânio. Aí a gente, chegava, mostrava a Bíblia, mas isso dentro das músicas, sem estar parando as músicas, para estar falando isso dentro da música, dentro do clímax. Deus tinha uma missão conosco, como ainda tem, que é isso que você tem visto. Chegar no underground e mostrar que Deus
não é aquele cara careta como as pessoas muitas vezes viram, que Deus não é aquela pessoa que as pessoas pensam que veio para causar uma repressão, que tem prazer em que o homem venha sofrer. Pelo contrário, Deus tem prazer em que a pessoa seja livre, independente se você tenha cabelo grande, se você seja careca, se você tenha brinco ou tatuagem. Por trás da estética agressiva e do som que mistura as vertentes do metal, o grupo tenta despertar no público a reflexão, através de uma forma de dramatização. Essa banda quem formou foi Deus. Deus nos uniu para fazer isso. Enquanto nós estivermos vivos, vamos sempre passar uma mensagem positiva, uma mensagem para as pessoas mostrando que Deus é o único sentido e a razão de viver, e que Deus é todas as pessoas. Então o que acontece, cara? Anos 90 a gente já era muito coisa, falei que ia falar muito coisa polêmica, né? Que hoje, ser cabeludo, usar brinco, ter tatuagem, pô, cara, isso não é nada, né? É normal. Não é nada, é normal. Hoje você vê um cabeludo, perguntar ele, tu curte metal, cara? Não, que isso, cara, tá maluco, né? Na nossa época, cabeludo, o cara cabeludo, Black Power, moicano, era o cara que gostava de som radical, som underground. Hoje, modinho. Eu dou aula nos colégios aqui, a molecada vai de tênis all-star, calça rasgada e camisa de caveira, mas ouve funk. É, isso aí. E vocês chegaram a tocar, não sei, em algum lugar conhecido, assim, no Rio, Evandro? Circo Voador, Não, circo voador não. A gente por quê? Circo voador não abria mais espaço. Não abria espaço para esse tipo. Entendeu? Para circo voador só abria espaço para tocar assim, tipo assim, uma mega banda na época, tipo Sepultura, Ratos de Porão, entendeu? Essa coisa assim, não. Por quê? Estamos falando de som extremo, né, gente? Som extremo é um som underground, né? Underground mesmo. Então, na época, a cena aqui, o que ficou? Rolava muito em São Gonçalo, rolava em São Gonçalo, rolava bastante em Garage, né? O Garage também. Garage era o templo, né? Era o templo ali, dali que veio Plant Ramp, dali que veio, né, muitas bandas ali. Né? É verdade que vocês já tocaram com o pessoal do Planet Ramp antes deles serem famosos? Sim. O Marcelo D2, né, que trabalhava ali ele trabalhava vendendo disco, a gente era contato direto, entendeu? Então, esses caras a gente tocou com eles, tocamos com o Psycrack Circular, nós abrimos que eu agora, só vendo material, que nós abrimos muitos shows assim, né, dentro daquele set list de bandas, tocamos com muita gente secular, tá? Tocamos com muita gente secular. Porque essa era a nossa praia, nosso objetivo. Então, por a gente andar com essa galera secular, é que se já existiu o preconceito do cristão, se tornou mais ainda, entendeu? Aí que vem esses boataria, que nosso show fumava maconha, que, a gente pegava tudo quanto era mina, aquelas coisas todas, entendeu? Mas a galera não conhecia o nosso trampo, tá? Existia uma cobertura espiritual, até citei, tá? Quando a gente era... eu citei o nome de 2 pastores aí no início aí, você que ouviu o podcast aí, que, quando a gente fazia show, a gente pedia para estar orando pela gente. Não era toda igreja, mas aqueles que oravam, eu creio que Deus ouvia, porque, conforme te falei, era uma época de muito preconceito, tá? Muito preconceito. Então, essa coisa de que, o cara que na igreja já entrava de brinco, né? Rio de Janeiro, em São Paulo, em BH, eu não posso falar o contexto, mas Rio de Janeiro, anos 90, você, tirando o cara que era de uma comunidade S8, uma igreja que era a única que você recebia esse tipo de público assim, de trabalho, era muito complicado, ser cabeludo, entendeu? Tatuagem, era muito preconceito, você não tinha. Porque tem muita igreja.
Muita igreja conservadora, né? No Rio. Dizer o exemplo. Os caras do Necromanicide são da minha igreja. Não. Um cara lá que é da sua igreja. Não conheço, não. Conheço, não. Eu conheci um cara que já foi da sua igreja na época da banda. Eu fui com a blusa do Necromanicide no show do Catedral 10 anos, cara. Um cara me viu com a blusa. Você gosta do Necromanicide? Gosto, cara. Eu tinha a blusa, né? Aí, e por que você tá aqui? Toma! Por que você tá aqui? É porque assim, o cara é fã do Necromanicide, vai vir no show do Catedral. Cara, eu gosto de rock. Cara, falando nisso, é só uma curiosidade. E quem era o cara que fazia arte? A arte do CD, da camiseta? O Xavier, baterista. Xavier, cara. Xavier era o baterista. Ele era muito top no desenho, ele trabalhava na época no BNDES, então ele tinha assim, tempo, ele tinha acesso à tecnologia, então ele ficava vendo capas, ele ficava vendo capas, pesquisando. Foi ele que criou o logo da estrela de Davi em forma de sangue. Eu tinha a camiseta, isso aí, era essa daí, a minha blusa. O nome, a arte dos nomes, tudo foi ele que criou, cara. Tudo foi ele que criou. O Xavier é muito legal, cara. Eu gosto muito dele. Ele é muito engraçado no jeito dele. Sim. Ele fala comigo direto, que era muito bom. E o resto os membros da banda, todos eram da tua igreja ou era espalhado pela cidade? A grande maioria, a gente morava muito perto, né? Morava assim, muito perto do. Vocês eram da Baixada ou não? Baixada. Não. O único que era da Baixada Fluminense, ali hoje a gente é natural ali, a maioria dos membros da banda era ali de Fazenda Botafogo, Acari, ali acho considerado zona, acho que é zona norte, né? É norte? Nem sei que eu tô descontextualizado com isso, tá? O que morava mais assim um pouco distante aí era o baixista, que era o Jesus, que morava, né, já morava em Vilar dos Teles, né? Mas éramos todos dali, cara. E essa coisa, eu falei assim, existia muito, além dessa coisa que eu falei do preconceito, a gente só tocou assim em São Paulo, quem dominava a cena de São Paulo era aquele movimento CMF, do Christian Metal Force da Igreja Renascer. Então a gente na verdade chegou em São Paulo através do Sandro Baggio, que nos convidou. Sandro Baggio? Sandro Baggio é de uma comunidade. Onde está aí, cara? Sandro Baggio? Que a gente até saiu depois do FT, né? Não, tem um bolachão, você saiu no vinil. Isso. Caramba, mano, esse vinil aí olha só, cara. Não sabia. Sim, então, é uma compilação de várias bandas, né? Sim, é que foi o primeiro White Metal Festival. Tá? Então a gente participou porque era esse o nome que você não levava, né? Os crentes davam pra cena, né? Se você tocava música, e é claro, vamos dar assim, né? Internacionalmente, né? Quem abria... que a pessoa tinha acesso? Um Petra, né? Aí depois veio o Striper, né? O Striper aí na cena aí. Então o que acontece? Esse nome, se você tocava uma música que tinha alguma coisa de Cristo, de palavra de Deus, você era white metal, né? Então a gente não queria ser rotulado como uma banda de white metal. Não queríamos. Porque o white metal, ele ficava muito preso àquela coisa do... na época, se tornou tipo um rótulo, né? É um rótulo, mas não apenas um rótulo musical, não. Os próprios crentes ficaram tipo assim, ficou um movimento. Ficou tipo um movimento gospel. Não, eu sou white metal e tal, aquela coisa toda. Então a gente não queria... eu tô pegando isso em cima da fala do Flávio, que ele falou que ele estava lá no som do... Ele estava lá no show do Catedral com a camisa do Necromanicide. A gente não queria esse radicalismo. Então era uma época de muitos radicalismo. Se você era roqueiro, você só tinha que andar de preto. Se você não andava de preto, você não era roqueiro.
entendeu? Esse tipo de coisa que tirava a essência da música em si. Aí o que acontece? Quando a gente vai para São Paulo e a gente faz um show e é muito elogiado, aí a gente estava tocando direto em São Paulo no Christian Metal Force. Mas na internet. E a gente sempre tocava em vários, tinha várias Renascer em Cristo, que eram as igrejas que abriam para isso. Aí as igrejas que tinham Christian Metal Force a gente tocava. Quando a gente começa a tocar com Planet Hemp, a gente começa a tocar, e a gente secularmente, a gente fazia uma coisa, a gente sempre tocava uma música ou outra, um cover. A gente lia uma letra de uma música de bandas que não eram cristãs, mas que a gente via que a letra não tinha nada assim, mas para atrair a atenção do público para a gente, para o nosso trabalho, não é como é hoje. Assim, os eventos que eu mais que eu vi, né, foi do CMF. Tem até na internet um show antológico que vocês fizeram lá em São Paulo. Até o Del que gravou. O Del vai ser até um convidado nosso aqui a participar também, que ele tem filmagem, cara, de vários eventos que a Renascer fez quando ainda era ligada ao CMF do Claudinho Tibério. Era de ouro, né? Oi? Era de ouro. A Era de Ouro. Aí, a gente tava falando sobre shows, né, que a galera do cristão via vocês falando, cantando música que não era de bandas evangélicas, né, mas como uma estratégia de evangelização. E as bandas de não cristãs, cara, eles perseguiam vocês também? Como é que funciona isso aí? Tinha alguma perseguição contra vocês? A galera do black metal perseguia também? Os crentes a gente sabia que perseguia, né? Cara, o que acontecia? A cena da época tinha aquela situação do Inner Circle, né, lá, que teve do movimento black metal, né, que tinha que teve Mayhem, né, Burzum, né, que teve até aquele assassinato, entendeu? Queimar das igrejas, aquela coisa toda. Então, na verdade, a cena satanista no Rio de Janeiro na verdade era muito adolescente, né, cara? Era muito adolescente, a galera pintando o rosto. Então nem assim a fundo conhecia sobre isso. Era, entendeu? Um ou outro que você via que tinha um conhecimento mais daquela coisa toda. É que tem muita coisa que é muito modismo, né, cara? Sim. E o que a gente fazia não era modismo. A gente não queria ser uma banda usando as coisas seculares, né, apenas para apresentar uma letra cristã. A gente queria estar mostrando ali que, poxa, você poderia ser cristão, poderia ser roqueiro e seguir Deus, sem esse rótulo de white metal, sem esse rótulo, entendeu, dessa coisa toda. Aí o que acontece? Os satanistas não gostavam da gente, assim, explicitamente. Gostavam da gente, mas, tipo assim, como é que o cara vai falar que é satanista, que gosta? Então era uma contradição. A gente tinha muita banda amiga, assim, que os caras, me amarram no som de vocês. Mas quando chegava lá no meio, quando a gente tocava, às vezes, junto com eles, claro, os caras xingavam, rasgavam Bíblia, aquela coisa toda, mas depois, a nível bastidor... Só teatro. Conversava com a gente, me amarra em vocês, tira uma foto comigo. Esse tipo de coisa, porque era uma coisa assim, né? Você tem que ser o que a sociedade quer. Então essa coisa dos satanistas, né? Mas esses caras, tem muitas pessoas que inicialmente seguiam a gente pensando que a gente era satanista, né? Diga-se de passagem, né? Pensando que a gente era black metal no sentido, né, de religião, de temática de letra. Aí a gente adotou aquelas estratégias também do Striper, jogava Novo Testamento. Olha só, cara. A gente no Garage jogamos Novo Testamento. Muitos shows jogamos Novo Testamento. A gente ia, pedia nas igrejas do Novo Testamento, a gente jogava. Fizemos um show em Caxias também. Jogamos vários shows, a gente jogava Novo Testamento. E no final, a gente terminava o show, a gente não partia. A gente ficava fazendo aquela evangelização pós. Tá, mas para não fugir da pergunta, o que acontece? A gente tinha muitas vezes mais amizade com gente secular do que gente da igreja. Porque
existia uma coisa chata que a gente vê hoje nessas coisas aí de denominação, e às vezes quando eu prego eu até critico muito isso. É muito raro você ver um cara que é católico criticar uma outra igreja que é católica. Mas às vezes o cara que é evangélico, ele gosta de falar, pô, que aquela igreja é fraca, que aquela igreja não é espiritual, essa coisa toda. O que eu tô querendo falar com isso, contextualizar com o negócio de banda? Cara, era para aquele movimento dos anos 90 era para ter sido muito mais fortalecido. Você pode ver que não existe grupos de WhatsApp, não existe uma página, né? Tirando essa iniciativa de vocês, você pode ver que, pô, foi cada um seguindo a sua praia, entendeu? Foi cada um seguindo a sua praia. Então aí tinha aquele negócio, às vezes que você, pô, era uma banda boa, aí às vezes, pô, o nego te sabotava no show, entendeu? Pô, deixava você naquele, né, segurava você que era um nome para botar lá pro final. Mas só que, pô, quando você toca para crente, o crente vai embora cedo, né? Não é igual o cara secular que fica até meia-noite. Então, quando a gente tocava para crente, a gente, na verdade, atraiu o público para as outras bandas e começavam os shows cedinhos, pegavam aquele público, a gente ia pegar lá no final, aquela galera mesmo radical. Então, tinha isso daí, cara, essas coisas aí. Então, algumas bandas a gente... Eu, na verdade, outros caras, a gente sempre procurava, a gente era da paz. E quero deixar esse registro aqui, nós não cobrávamos cachê. Nós, para a gente tocar em qualquer evento, era transporte, lanche, e lugar, se fosse para tocar um dia ou virar a noite, lugar para dormir. Não precisaria ser hotel, nunca tivemos lista, né? Lista de exigências. Essa coisa toda, porque a gente tem que fazer o seguinte, a cena dos anos 90, né, que é chamada, como nosso colega falou aí, era de ouro, era uma era, como a gente brinca, né, era época raiz, né, cara, você tinha que levar os equipamentos, nem todo mundo tinha uma guitarra Jackson, nem todo mundo tinha uma Fender, tá, equipamento, você tinha que ralar pra caramba, pagar várias prestações para ter um equipamento decente, entendeu? A gente levava nosso equipamento, entendeu? Em Kombi, a gente pegava ônibus. Aí eu quero contar uma história bem engraçada, né? Que uma vez a gente voltando de um show, Barra do Juvenal. Então, famoso, pô. Aqui no Rio. Barra do Juvenal, era ponte Juvenal. Barra do Juvenal. Cara. Aí tocamos lá, voltamos, aí todo mundo de preto, aquela coisa toda, esse material, Blitz. Bom, desce todo mundo do carro. Dura, hein? Desce todo mundo do carro. Todo mundo de preto, eu de sobretudo, capa, aquela coisa toda. Abre essas caixas aí. O que vocês são? Aí eles vão dizer, nós somos evangélicos. Ó, cara. Evangélico, de preto, disso daí. Abre as caixas, né, que tinha os teclados e equipamentos. Pô, o cara viu, a primeira coisa que o cara viu foi a espada. O cara, fez lá um sinal da cruz, lá, aquela coisa toda, vou liberar esses caras, não vou mexer com esses caras, não. Esses caras são estranhos pra caramba. Entendeu? Viu a espada, viu a tocha, né? A tocha que a gente usava, aquela coisa toda. Então, cara, a gente passava por essas coisas, né, cara? A gente passava por essas coisas aí. Eu gostaria que aquela cena, né, igual a gente estava falando em off aí quando tivemos um problema técnico, a Renascer deu um pontapé inicial, mas depois ela não conseguiu segurar a onda. E foi esse um dos motivos que eu saí assim da banda. Por quê? A gente estava numa vibe de ter show direto, e conforme falei para vocês, qual era nosso estilo, né? Qual era a nossa estratégia de show? Tocar, fazer uma boa performance musical, uma boa performance, né, visual e teatral, e usar em determinado momento de uma música para outra e trazer a palavra, trazer uma mensagem, jogar Novo Testamento. E no final a gente evangelizava, ouvia as histórias, oramos, convertemos não, me perdoe,
né? Através da ação do Espírito Santo, pessoas eram tocadas, a gente orava com as pessoas na rua, colocava a mão nas pessoas na rua, aí ficava um montão de gente querendo seguir a gente, não é como hoje, que você tem uma comunidade, que você tem um Instagram, que você tem não sei o quê. E eu comecei a ver, caramba, são ovelhas sem pastor. Por quê? Esses caras, a gente falava de um Jesus que amava esses caras, mas a igreja botava eles para fora. Entendeu? Nossa. A igreja, quando eu falo a igreja, na época, pessoas, né? Batistas, entendeu? Com todo respeito a todas as denominações, mas nessa época nenhuma igreja estava preparada para receber esse tipo de pessoa, entre aspas, esquisita, doida, cabelo colorido, cabelo vermelho, cabelo raspado, careca, coturno, camisa preta, brinco, tatuagem. A igreja não queria receber esse tipo de pessoa. Aí as igrejas não tinham líderes de pessoas preparadas. Então foi quando eu cheguei e falei do meu desligamento assim da banda, que eu falei assim, cara, eu quero... Eu não consegui, isso é umas coisas que eu tenho tristeza, eu não consegui fazer, eu deveria ter seguido o caminho do Batista, porque o Batista, ele abriu o ministério, e a banda dele, o Antidemo, trazia as pessoas para o seu ministério. Tá? Trazer as pessoas para o seu ministério. Tá? Eu não. Eu me tornei um pastor e eu fui seguindo naquela linha tradicional. Não me tornei assim tanto pastor. Eu não me tornei um pastor underground. Entendeu? Comunidade alternativa, né? Uhum. Entendeu? Então não me tornei assim um pastor underground. Então por isso que depois que eu saí da banda, eu sumi assim do cenário. Porque eu me tornei assim, um pastor mais voltado para trabalhos com juventude e evangelismo. Essa daí foi a linha de ministerial que eu segui. Trabalhar com jovens problemáticos, porque outra história legal para se falar é que a gente tocava, e essas pessoas, que o nosso público-alvo era ocultistas, satanistas, pessoas que tinham problemas com drogas e álcool. Todo mundo sabe que a maioria das pessoas que seguem a semi-extrema são pessoas que querem chocar. Por que o cara quer chocar? Normalmente o cara tem problema na família, normalmente o cara tem um lar desestruturado, normalmente o cara quer ser aceito por um grupo, entendeu? E às vezes não é aceito, né? Às vezes não é aceito por ser magro demais, por ser esquisito demais, por ser cabeludo, aquela coisa toda. Então, cara, a gente queria atingir essa galera, os estranhos. A gente queria atingir, entendeu? Falar de Jesus para essas pessoas. Falar que o céu é acessível para eles, que o céu não é de uma denominação. Que andar com Jesus é uma coisa que qualquer um pode ter, independente do visual, aquela coisa toda. Então, a gente tocou no show, teve uma menina que se converteu, aí ela tinha o cabelo todo trançado, né? Ela tinha um cabelo liso, mas o cabelo todo em tranças. Ela dizia que, a vida dela, ela só vivia fazendo trança porque, ela morava sozinha, porque saiu de casa, porque, o pai dela, que era um evangélico, tentou, né, batia nela, batia na mãe, e ela não achou sentido naquilo. Ela achou que aquilo, não batia com esse Jesus que a gente cantava e pregava. Então muitas pessoas, né? Então a gente falava com gente assim, gente abusada sexualmente, gente que usava drogas porque, entendeu? Foram orientados né? Quer seguir o que está ali. Então o nosso objetivo era falar para essas pessoas não apenas uma mensagem de paz e amor, não apenas falar que Necromanicide era uma banda explicitamente cristã. As letras eram, quem pegou o álbum, quem já viu letra, tem alguma coisa, nossas letras eram explicitamente evangelistas. Então, para falar que existe solução, existe um caminho, entendeu? Então esse era o nosso objetivo, entendeu? Tu acha assim, Evandro, que tu saiu da cena da banda porque tu acha que acabou tua missão, ou tu acha que era muito surreal fazer um trabalho assim como o do Batista
porque a comunidade já tinha Caverna do Adulão, já tinha S8, mas assim, como Asa Doc foi algo específico, né? E muito, muito chocante também, que era impossível pra galera do movimento underground ter uma comunidade, uma igreja como aquela. O que tu acha? Tu saiu porque acabou aqui ou tu não tinha essa visão mais além? Não, cara, eu acho que aí eu tenho que dar uma palmatória. No Rio de Janeiro, o trabalho mais próximo que tinha era um Metanoia, que não era uma igreja em si, mas era, né, um grupo de pessoas que se reunia, né, na casa lá do hoje Pastor Enoque, né, na época, né, que lá no Morro do Timbal, então se reunia, porque não tinha comunidade S8, mas era muito longe de onde eu morava. Tinha Renascer, que depois, a gente estava falando em off até isso, parou com esses trabalhos, parou com shows. A Renascer, entre aspas, se aproveitou desse movimento rock, encheu a igreja. Depois que encheu a igreja, começou a parar com esse negócio, né, de trabalhar com isso daí. Eu creio que foi o seguinte, cara, eu fui mal orientado, entendeu? Eu fui mal orientado. Eu devia ter me associado e buscado seguir uma linha pastoral nesses lugares que tinham esses pastores. E então eu voltei, eu trabalhei, né, sou da denominação da Igreja Nazarena, eu fiquei ali seguindo uma linha, não deixei de fazer evangelismo, nada disso, mas seguindo uma linha tradicional. E, seguindo uma linha tradicional, entendeu? Eu acho que para eu chegar a isso daí, eu teria que ter a ousadia, faltou em mim a ousadia que eu teve no Batista. E que quem tentou fazer isso, mas infelizmente, né, o Papai do Céu levou ele para a glória, foi o Batista, o Jesus. E quando eu saio da banda... Jesus, né? O Jesus, que é baixista. Eu ouvi falar muito dele, lá no Rio. Então, quando eu saio da banda, né, e entro pro seminário e sumo da cena, eles tentam continuar com o nome Necromanicider, mas não deu liga. Eu saí, eu acho que aquele ciclo ali não deu, então aquele Xavier também sai, segue sua vida, então o Robinho, né, que hoje Robinho Barreto, grande músico, né, grande. O Jesus e o Juninho, juntamente com me esqueci o nome deles, outros dois integrantes. E o Valber também, né? Então o que acontece? Esses caras, eles fazem o Blast Terror, né? Aí o Jesus, ele começa a ter a vida. Jesus era de formação professor de educação física, né? Ele começa a ser um pastor dessa galera, que eu volto a dizer, na minha época só tinha comunidade no Rio de Janeiro S8 e tinha lá esse trabalho muito a nível pequeno, começando lá na casa do Enoque, né, no Morro do Timbal. Não existia igreja que abria para isso. Quando eu falo abrir para isso, receber o cara, evangelizar o cara, cuidar do cara, discipular o cara, amar o cara e achar ele normal na igreja. Não existia. Então, por isso que aí o Jesus, o que ele faz? Ele começa a evangelizar nas praças de Duque de Caxias, na rua, começa a fazer a igreja reunir ali. E tanto é que ele foi ameaçado de morte, muitas das vezes, justamente por esse trabalho, né? Porque eles iam, né? Aquela coisa, a cena atingia, ele estava ganhando muita gente satanista. Aí era uma época também que começou a aparecer o Marilyn Manson, né? Aí o que acabou acontecendo que não era muito grande na minha época, mas que começou a se tornar mais em voga nos anos 2000. A galera meio andrógena, né? A galera, né, que é meio homem, meio mulher, né? Aquela coisa do, né, trans que o Marilyn Manson trouxe, né, para a cena. Aí começou a vir, que já foi a época e a galera que o Jesus pegou. Eu não sei se a gente tinha falado isso daí antes, ou se pegou a transmissão, se a gente parou na transmissão, que eu volto a dizer, a gente não cobrava cachê, tá? A gente não cobrava cachê, porque o nosso objetivo, a gente queria era falar de Jesus. A gente já tocou
em playground de prédio na Tijuca, já tocamos em cima de caminhão, já tocamos em praça, já tocamos em evento de feira de cultura, já tocamos. Eu tenho. Depois eu vou tentar disponibilizar ou digitalizar isso, que esse é meu grande desejo. Nós tocamos no Largo da Carioca, nós tocamos em eventos contra a fome e a miséria. O nosso é o seguinte: chamou a gente, vai ter alguma pessoa para ouvir Deus, a gente estava lá tocando. Nosso objetivo não era, querer um CD, ter fama, entendeu? Fazer uns clipes. Fazer uns clipes. Não tinha assim, tinha aquela vontade assim, de você fazer um clipe, alguma coisa para você divulgar mais, né? Divulgar o trabalho, mas não era aquela coisa de fama, não era aquela coisa modista, tá? Então a gente fala, você bem citou esse negócio da galera, a época de ouro, né? Ser cristão e underground nessa época, tu tinha que ter, assim, muita convicção, cara. Porque se você era de uma igreja tradicional, o nego te apertava pra você não ser esse tipo de pessoa. Joga fora essa camisa. Tá, não anda desse jeito, ninguém vai poder te usar para abrir um culto, para cantar no ministério, dar um cabelo. Hoje você vê nas igrejas aí, né, cabeludo, gente com alargador, tatuagem, barbão. Cara, nova onda da igreja, cara. Entendeu? Mas isso daí, vamos falar, nos anos 90, era inadmissível. Inadmissível. Então o que acontece? Cara, a gente queria atingir todos esses tipos de pessoas, não importasse quem nos abria as portas, que a gente tinha uma seguinte convicção: se tiver uma pessoa para ouvir o evangelho, para essa pessoa que a gente vai pregar, entendeu? Sim. Só que aí entra aquilo que você falou do Fantástico, da entrevista do Fantástico. Eu já ia chegar aí. Como é que foi a repercussão do Fantástico? Sim, mas o Fantástico teve a do documento especial, lembra disso? Não, mas antes do documento especial, a gente saiu no jornal O Dia. Caraca! Nós saímos no Globo, o Globo, que era um jornal mais elitizado, nós saímos no Dia, né? Que atingiu uma outra camada. E nós saímos naquele jornal O Povo, o Povo dos anos 90, era um jornal, o Lester, né? O jornal que sempre saia com um cara com tiro, de escopeta, aquela coisa toda. Conhece, Romeu? Não. Aí o que acontece que agora. Era no jornal Rosinha que tinha aqui, cara. A capa do jornal era gente sem cabeça. Era isso daí. Aí tá lá, a gente. Aí o Povo fez uma matéria com a gente também, que a gente tocou lá no centro da cidade. Imagine, meio-dia, 2 horas da tarde. Isso 40 graus, todo mundo de preto, aquela coisa toda ali. Então o que acontece? Os nossos primeiros contatos foram contatos através das mídias, né, escritas, jornais, né, porque a gente esquece o negócio de internet. Não existia internet nessa época. Então o que acontece? E na Extreme Brutal Death, né? Vocês saíram na revista do Cássio. As primeiras Sim, tem um aqui, tem um número aqui. Nossa! Também numa revista circular, cara, uma vez. Rock Brigade, nós tem Rock Brigade. E a gente saímos muitos zines, né? Que era uma época, coisa muito comum da época, fanzines, né? Evandro, e aquele VHS? Eu lembro que eu tinha um VHS, cara, de vocês. Não, beleza. Eu quero dar esse link para chegar para responder o negócio do Fantástico. A gente começou a ter a notoriedade nessas coisas aí, mas eu volto a dizer, por que eu falei daquela coisa lá antes? Quando você faz uma coisa de Deus e para Deus, sem intenção de você ser glorificado, é Deus que abriu essas portas, entendeu? O Dia, porque Deus queria atingir todas essas pessoas. Aí dali veio o documento especial, que na época era um programa de muita audiência,
que só dava coisa polêmica sobre tráfico, prostituição, drogas, né? Aí saiu uma matéria, né, da banda, né, o documento Verdade, né, e saiu que é aquela da extinta Manchete, que hoje tem uma série de pessoas que têm acesso. Esse depois sobre tribos urbanas até. Isso, aí depois obrigado, foi isso mesmo, tribos urbanas. Depois disso daí que veio o Fantástico, que na verdade o Fantástico não veio para entrevistar a gente. O Fantástico soube de um show na Renascer Caxias, que tinha uma banda de mulheres. Uma banda de mulheres. Só tinha mulher. Aí o Fantástico viu. Só que o Fantástico viu a gente passando som. Então, quando o Fantástico viu a minha voz, os caras ficaram doidos. Quem são esses caras? Aí a Globo não conhece, né? Tanto é que você pode ver que elas saem muito pouco. Muito pouco da matéria. Quando os caras viram aquilo e viram a doideira, o pessoal do Fantástico ficou lá até começar o nosso show. Aí viu o nosso show, aí pegou aquela imagem, né, viu ali eu acendendo o negócio da tocha, caveira, aquela coisa toda, e gravou isso daí. Aí foi aí que entrou. E quando saiu na época, porque o Flávio falou, das tribos urbanas, só foi voltado para um lado. Já o Fantástico, quando sai essa matéria, que é uma matéria, sai a gente junto com uns padres que eram gêmeos, Oficina G3. Oficina G3, né? Verdade. Oficina G3 sai com todo esse mundo, com toda essa turma daí, né? Porque vem assim, né? Enoch me passou. Apareceu o Enoch, apareceu essa galera, foi aí que veio, entendeu? Eu creio que se a gente não tivesse saído de cena, se a banda tivesse continuado ativa, a gente chegaria num Jô Soares, numa coisa assim. Por quê? Nós éramos a única banda cristã daquele tipo de estilo de show. Não vou dizer estilo de som, que era um som que outras bandas depois faziam, um death, que a gente era a linha death, heavy, doom. Então a gente tinha pegada pauleira, mas tinha também, a gente gostava de jogar o rock junto com o metal, fazer um mutão, gostava de botar um clima denso por causa dos teclados, às vezes tá a música mais lenta aí, entendeu? Então quem praticamente produziu vocês, formou vocês foi o pastor Enoch, né? E o não, cara, eu não vou dizer, eu vou dizer assim, o Enoch, essa pessoa, Roberto, eu te falei, eles tiveram grande influência, tá? Grande influência mesmo nessa coisa, nessa fusão, nessa coisa de mudança de rock para metal, de metal para extremo, tá bom? Porque na verdade a gente era um ministério sozinho, cara. Nessa época, hoje a gente ouve assim, nome de ministério X, nessa época não tinha. Entendeu? A gente andou sozinho. Na verdade, era quem tinha uma força ou outra, né? Às vezes era um pastor Geraldo numa carta. Uma vez eu me lembro que eu me encontrei com, né, o saudoso, né, falecido pastor Fábio, lá de BH. Né, o pastor Fábio, aí ele chegou e falou pra gente, ó, não pense que foi vocês que escolheram isso, não. Foi Deus que escolheu vocês com relação a isso. Então a gente era muito sozinho. Então a gente se formou assim, né? A batalha faz o soldado. A gente foi assim, pegando, errando muito, tomando muito cano de muito empresário, gente que queria lançar a gente, pegava material nosso, sumia, vendia. Tanto é que aí esse material em vídeo a gente vendeu muito. Essas coisas, a gente tem uma coisa, e aproveita aí o podcast e o canal aí para dizer, né? Quem souber onde tiver, tem esse VHS, né? Necromanicide Black Video, que tem as nossas, né, as primeiras, vários shows nossos aí, de Gales, esses lugares aí vocês vão ter essas imagens aí. Então o que a gente fazia? Vendia, era a época de, primeiro lugar, de fita cassete, né? Hoje a geração, de repente você que está ouvindo esse podcast aí, né? Dia 28, Flávio? Dia 28, né? Dia 28 do 10, você pode chegar assim, cassete,
Nossa, esses caras, não falei um palavrão não, K, letra K, tracinho 7. Então, ouvindo isso, deve estar falando assim, o que é isso? De repente você vai ver esse podcast, vai procurar no Google para ver uma imagem que era como as bandas faziam, né? Você chegava no show, até você, para gravar um CD, você tinha que ser uma coisa, não estamos falando de Austrália, não estamos falando de Europa, que você tinha ali as gravadoras, Nuclear Blast, alguém que pegava o seu material e gravava e tirava um CD. A nível Brasil, para você ter um CD nos anos 90, você tinha que investir uma grana. Isso é difícil. É muito difícil. Tanto é que saiu o nosso primeiro trabalho de registro assim, coisa foi o vinil, tá? Que veio pela esse pessoal de Sandubagem que fez. Era uma da banda, né? Era uma coletânea. Era uma coletânea, Demon, Devil Crusher, que depois se tornou Berit, né? Isso é raro esse vinil. Né? Esse vinil é raro. Então hoje você encontra até acho que na internet, assim, né? Ele ali. Bem caro, tá. Né? Mas enquanto. Então o que acontece? Cara, a gente usava para evangelizar, vendia o que a gente vendia no show para custear equipamento que a gente tinha que comprar, porque estragava prato, tinha que comprar baqueta, encordoamento, essa coisa toda. A gente não tinha patrocínio. E a gente, na verdade, quando a gente foi Geração Eleita, a gente recebeu um contato da época da MK pra gente fechar um contrato. Mas a gente na praia do rock and roll. Na praia do rock and roll. Tá? Porque o Catedral já estava saindo de baixa, né? Já estava em baixa, eles queriam um novo nome. E a gente, aquela coisa... Só que foi onde que a gente fez aquela encruzilhada. Você fica em um contrato, te bancam tudo e você fica no rock, ou a gente não ganha dinheiro, não ganha fama e vai atrás das almas. Então a gente foi ali pelo caminho foi nesse caminho da contramão, né, cara? Entre as almas ou a Marina de Oliveira. Aí foi isso aí, cara. Aí o que acontece? Você falou do negócio do CD. Eu tenho que agradecer muito, fazer menção ao Cássio Antestor. Cássio Antestor é o produtor final, o produtor executivo, tá bom? Da época ele tinha um selo, né, Extreme Records. Se não fosse ele, não existiria um registro em CD do Necromanicide, porque a gente não tinha grana. Nós gastamos, lembra? Era galera pobre, né? Era galera pobre. Então, se você não tinha um empresário, ninguém bancava, nenhuma gravadora no Brasil fazia. A única era Gogumelo. Gogumelo Records era em São Paulo. Então era do Sepultura Sarcófago. Entendeu? Então não tinha. Nós fizemos como é que se diz? Nós lançamos 2 demos, tá? Esse material dessa demo, pegamos algumas coisas, aí lançamos o CD, né? Esse daqui, o Revelations of First Millennium. Esse aí tem aquela Children, né? Children. Isso. Só que quando a gente grava, o trabalho fica parado, porque a gente não tinha grana para botar ele para fora. Aí o Cássio entra em contato comigo, né? E você sabe que nessa época, né, não tem hoje celular que você fala barato. Para você falar com um cara de São Paulo, para você falar com um cara de outro estado, tu gastava uma grana de telefone, né? Que era o famoso telefone fixo, né? Então o Cássio Antestor entra em contato comigo e fala: cara, eu quero lançar. Quanto é que vocês têm? Quanto é que tem que estar lá? Porque o nosso material ficou retido no estúdio que a gente gravou. A gente não tinha dinheiro. Os caras ficaram, quando vocês pagarem, a gente dá. Tanto é que esse álbum que a gente lança, assim, a nível de produção musical, não é tão bom de qualidade. Mas ali, porque hoje, se você fizer um comparativo, você pode ouvir hoje e falar assim, é meio tosco, faltou uma qualidade de guitarra, de vocal ali. Temos que entender a cena, anos 90, galera, baixa renda,
sem patrocínio, sem investimento de ninguém. O estilo musical também, né? Sem oferta de ninguém, não tinha oferta, não tinha... O estilo musical muito assim, entre aspas, maldito, né, para aquela coisa toda. Então, não tinha produtores assim que conheciam, né, legal, né, o estilo poder. Entendeu? Então, o Cássio Antexto, ele chega, ele banca, né, e ele lança. E eu quero agradecer ele porque ele chegou, falou, cara, me diz do jeito que vocês querem a capa, me diz do jeito que vocês querem. Então ele como cara que estava bancando, ele poderia dizer, ó, eu quero que a capa seja assim, eu quero que o encarte seja assim. Cara, o cara aceitou assim, de uma forma muito legal, foi usado por Deus. Padrinhou, então, esse registro, né? Esse registro aí, né? Que tem atrás. Então, que tem essa foto bacana pra caramba. Aí, pô, o CD que vem com a estrela de Davi, essa personalização. Essa personalização. As letras têm em inglês e português, tá bom? Pô, todo encarte, todo material, entendeu? Legal. Com todas essas coisas aí. Então a gente quero agradecer e fazer menção ao Cássio Antexto, que deixou vivo esse registro. O nosso o único registro, né? O único registro que teve depois desse álbum, aí teve toda essa fusão aí que eu falei para vocês, que da minha saída da banda, não é? E ter todas essas situações aí, né? E eu não esqueci de mencionar, né, que está aqui do lado. É a mesma? Guarda, né? É a mesma. Guarda até hoje. Esses símbolos, né, que a gente utiliza, né, do crânio, né, era sempre a referência da música, aquela música que é a música que sai no LP, né, no vinil, e a música chave do CD, né, que foi, né, tipo single de lançamento do CD, né, no CD saiu em inglês Today is the Day, né, hoje é o dia. Então, né, a letra falava, né, sobre esse momento da pessoa encontrar Jesus enquanto é tempo, né, que muitos acham que, né, vão ter tempo, vida, e às vezes não tem mais tempo. Então a gente usava, né, para falar muito a analogia da caveira, para mostrar que existe uma morte para todos, né, mas que existe, né, existe a vida, né, existe a vida através da palavra de Deus. E a espada que a gente sempre usava, que era muita coisa muito usada, né, pelas bandas de black metal, a gente usava como referência a palavra de Deus, que tem poder para libertar o cara de todo e qualquer vício, história de passado negativo, né, destruição familiar. Então a gente usava esses referentes. E o fogo, né, que muita gente pensa que as bandas de black metal usavam, né, para nós era a referência da ação do Espírito Santo ali naquele lugar. E a gente começava sempre, nossos shows usavam muito o teclado, usando os temas assim, né, fúnebres, e a gente usava muito palavras em grego, né? E quem tem a primeira demo nossa, primeira e segunda demo, vai ver ela que tem lá, a gente começa falando em grego, né? E o que a gente falava em grego, né? Vai-te, Satanás, a gente falava que aquilo ali era território de Deus, porque de repente as pessoas não conheciam grego, mas o inimigo das almas que estava ali, vendo essa situação todinha ali, né? Então, o nosso show, a gente tinha essa pegada espiritual, entendeu? Tinha esse lance de não. Pastor, quem é que ensinou a fazer aquilo aí? Cara, aí essa é outra história hilária. Foi do circo? Como a gente queria fazer uma coisa diferente, onde você não entra na internet. Hoje não tinha internet, né? Na época era classificado de jornal, né? Dizendo curso de pirofagia, né? Acho que pirotecnia, alguma coisa assim, nem sei, né? Como é que é? A gente só via as pessoas fazendo, aí na minha casa, morava nele em Acari, quero falar duas histórias engraçadas. Aí lembrando aqui que o nosso amigo falou sobre e os caras do black metal, os caras não gostavam disso. Eles podiam não gostar de você, mas imagina, olha só, a maioria da banda tinha
um ou outro que era branco. A maioria era aquele visual de negro e latino e os caras com porte. Então os caras do satanista pensavam 3 vezes, pô, vou mexer com esses negros, né? Vou mexer com esses caras. Era o verdadeiro black metal, né? Vou mexer com esses caras são da Baixada, sei lá, pô. Então a maioria dos caras que era satanista era tudo cara filhinho de papai, né? Zona Sul, colégio, né? Entendeu? Aí a gente não, era aqueles caras, né? Periferia, aquela aparência gigantesca, né? Subúrbio. Então os caras tinham medo de mexer com a gente, né? Então na nossa época ninguém nunca ameaçou. Se tinha assim, a gente nunca soube. Falaram que iam pegar a gente. Podia até um dizer assim, vamos pegar você, mas ninguém nunca chegou de fato a tentar nos pegar. Mas aí o que acontece? Essa situação aí que eu falei que foi hilária, aí perto da minha casa, teve um circo. Tá? Teve um circo. Aí eu falei, pô, vou lá no circo, cara. Porque, pô, essa coisa de cuspir fogo é coisa de circo. Aí, pô, fui lá, aí entrei, pô, imagine você chegando no circo, aí fui lá onde lá ficam os artistas circenses, aí falei lá com a pessoa lá, poxa, eu queria, com a pessoa, eu consegui falar lá, pô, eu queria aprender a cuspir fogo. E pior que a pessoa do circo, você vê como é que é uma coisa de Deus, cara. Pô, imagine você do nada, alguém chegando e falar pra você, pô, quer aprender a cuspir fogo. Mas a pessoa que me recepcionou, falou assim, não, beleza. Aí perguntou pra mim, mas você quer aprender a cuspir fogo ou quer passar fogo também no corpo? Não, falei, só quero cuspir fogo. Não quero passar o fogo no corpo, não. Porque ela queria ensinar a cuspir o fogo e passar o fogo pelo corpo. Ela falou, se você passar o fogo pelo corpo, você vai ficar sem pelo nenhum. Não, só quero cuspir o fogo. Aí me ensinou, deu as técnicas, que eu não vou falar aqui, porque pode ter um doideirado que quer fazer isso em casa. Quer fazer isso em casa, ainda vai dizer que foi no Pedras Rolando aí, né? Que pô, aprendeu a cuspir fogo lá, porque isso daí tem que ter uma técnica, tá, cara? Isso aí, se não tiver uma técnica, ela tem uma queimadura grave, entendeu? Eu cheguei com a minha banda, a gente queria fazer também ensinação do fogo, né? Aí um amigo que tava encorajando a gente, né? Ficou lá encorajando, eu falei, cara, não consigo, ó. Aí eu chamei um amigo, ele foi de sobretudo por trás do palco. Você saca aquele estufão pra matar barata? Sim. Ele chegava assim, de trás do palco, assim, aí... Ou seja, eu não aprendi a cuspir, mas tinha um cara que ficava lá pra nós. Primeira banda. Era o dublê do grupo. Top, cara, top demais. Então, cara, pô, a gente vê que é uma época, assim, muito, muito raiz, muito... Eu gostaria que hoje... Também, né? Eu gostaria que... Isso que a gente quer mostrar aqui. Eu gostaria que hoje tivesse, assim, muita unidade, porque a gente ganhou muitas pessoas para Jesus. Muitas conhecemos, outras não, mas a gente, às vezes, volta e meia... pega um fruto, igual o Flávio falou aí, poxa, eu escutei o som de vocês, aí daí... A gente semeou, né, cara? A gente semeou, como volto a dizer, eu era uma das representantes, tá bom? Daquela época, mas pro nosso estilo, né? Nosso estilo era específico. Semeamos aí e teve esse ciclo, né? Eu gostaria que tivesse sido maior, né, uma tristeza um pouquinho foi disso daí. Algumas pessoas, quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, que eu já cheguei com uma fama do vocalista do Necromancider, né? Aí sempre perguntava pra mim, pô, cara, por que tu não volta com a banda, né? Ainda mais nessa coisa de revival, né? Isso daí, eu tô no Espírito Santo, né? A maioria dos ex-integrantes, né, Rio de Janeiro. Então hoje, se fosse assim, ter uma reunião, seria só uma coisa assim de internet, alguma coisa assim, a nível de estar fazendo, mas por que eu estou fazendo menção com isso? Por que eu nunca aqui no Espírito Santo comecei um novo trabalho ou com um novo nome, alguma coisa? Porque para mim, não é que Deus tinha dado a direção. Se você não tiver o coração voltado para ganhar almas, você não
vai entrar direito no underground. Você vai só atrás de fama, você vai querer pegar as minas que estão lá. Então é muito difícil você encontrar pessoas que queiram fazer essas coisas, que não queiram ganhar dinheiro. Você quer chamar para tocar, a pessoa quer perguntar, eu vou ganhar quanto? A gente vai sair em que capa, vamos estar aí. Então, às vezes a pessoa quer chegar e quer glamorizar, entendeu? Quer glamorizar. Igual exemplo, eu quero tocar com Antidemo. Quer tocar com Antidemo agora, que é famoso, mas lá atrás. Então tem muitos caras, então louvo a Deus pelo que Antidemo, Soul Factor, que são bandas da minha geração, que ainda estão nativas, que muitas bandas dos anos 90 pararam, né? Algumas nem lançaram CD, nem lançaram trabalho, né? Porque, é complicado, cara. Você tem que ter gente espiritual, gente comprometida com Deus, gente que tem uma cobertura espiritual da igreja, porque, você fazer um sonzinho, balançar a cabeça, isso é mole. Agora, você ir num ambiente onde que impera droga, álcool, né? Liberalidade, né, homossexualidade em geral e todo outro tipo de coisa aos olhos da sociedade marginal é complicado, cara. Você precisa estar ali, entendeu? Não basta apenas desejar, né, cara? Você tem que ter um preparo, entendeu? Cara, e os integrantes da banda? Tem o Xavier, que eu conheço, tinha o Valber, que acompanhou vocês um tempo, que era o baixista, que era o tecladista. O Valber trabalhou com a minha esposa. E o Jesus, cara, eu lembro, eu ia muito em evento do Jesus quando era aqui em Jardim Primavera, que é um bairro aqui perto de casa, e ele era professor de educação física, e a garotada toda seguia ele, atrás dele. E assim, uma história até triste minha, porque eu fui saber que ele tinha falecido uns 5 meses depois, porque eu fui comprar um CD numa loja, e aí peguei um CD pra ver assim, do Nárnia. Aí um rapaz começou a conversar comigo lá, na época dos anos 90, aí toda vez, né, cara, tu falou de metal anos 90, tem que falar Necromandicide. Aí me falou, cara, o Jesus morreu, faleceu. Cara, eu tomei um choque quando... Eu tenho embora assim, eu não era amigo dele, tive um pouco contato, mas sempre estava nos eventos vendo ele. Eu fiquei triste, cara, com a situação. Acho que você mais ainda, que você conviveu com ele, né? Mas nós sabemos que ele tá na glória e, assim, eu vejo que ele deixou um legado grande aqui na Baixada Fluminense, no quesito evangelismo urbano, né, de rua. E sobre ele, cara, e aí? E sobre o Robinho também, que é um grande músico. O Robinho é um dos melhores guitarristas do Rio de Janeiro. Sim. Na verdade, em quase todas as bandas, né, você passa, assim, alguns integrantes. Nós tivemos, assim, na trajetória da Necromandicide, 2 tecladistas. Sim. O primeiro que ficou, que teve a fase desde o início da banda e gravação das demos, era o Valber Assis, que era amigo de bairro, amigo de infância, que hoje é músico, né? Hoje ele é um músico, e hoje ele é um músico profissional e está envolvido com uma série de projetos, né, pessoais, trabalhava musicais autorais. Isso, então hoje o Valber, né, tem, acho que atualmente ele toca na banda Verbal e tem uns projetos autorais aí, outros projetos autorais aí com ele, mas a praia dele não é mais metal, não. Não. A praia dele. O Robinho, que é guitarrista, músico, se tornou músico profissional, instrumentista, professor, né? de música também. Professor de música, tá bom? Os outros tecladistas, conforme falei, teve 2. O outro tecladista, que é o Bruno Torres, tá? Ele hoje como é que se diz? Ele tem um ministério de louvor, Limiar 147, alguma coisa assim. Então ele é ministro de louvor, faz mais parte do gospel. O Xavier, que é batera, né? O Xavier é autônomo, saiu, depois não ficou, né,
não se envolveu mais em projetos com relação a isso. E guitarristas que a gente teve aí bastante, aí conheço, tá todo mundo vivo, né? Os 2 guitarristas são são professores também. O que deu nome à banda Alexandre Moreira, né? Que deu o nome Necromanissage, é professor de História. O Flávio Maia, que fez, né, a primeira demo também, ele é professor de Matemática. Aí baixista, nós tivemos o Nério, né, que é mais na área empresarial também. O Juninho, guitarrista, né, Rich Tebaldi Júnior, que é gerente de vendas de concessionárias. Então, dessa galera toda, o único que chegou o seu ciclo e Deus chamou para a glória foi o Jesus. Eu não estava mais na banda, minha filha tinha nascido, e eu recebi a notícia pelo Xavier, baterista. Eu me lembro que era um domingo, eu estava de folga do meu trabalho circular. O Xavier ligou para mim e foi muito rápido e direto. Falou: olha, Evandro, o Jesus morreu. Cara, Nossa, lá para aí. Cara, aí ele falou assim, aí eu inicialmente, tipo, não deu aquela caída de ficha. Eu pensei, como assim, cara? Que isso? Eu falei, isso é boato, isso é verdade que a gente, né? Aí ele falou do acidente que ele teve na altura de Silvio Jardim, né? Colisão de veículos lá. E foi ele e outro integrante de uma outra banda que morreu também. Eu não me lembro do nome da outra banda, que eles vieram num festival que era muito famoso aqui, organizado pelo Fábio do Trino, né, da banda Trino, que é uma banda aqui do Espírito Santo. Ele fazia um festival. Ele fazia, como é que é o nome? Metanoia Fest. Do Metanoia Festival. Não, era aqui no Espírito Santo? Era Metanoia? Metanoia Fest. Era. Então, aí o que acontece? Eles vieram para tocar aqui. Aí seria, depois de muitos anos, o meu encontro com ele. Ele me chamou, falou, pô, vamos. Eu falei com ele, assim, um dia antes, assim, por telefone. Eu falei, pô, cara, vem aqui conhecer minha filha e tal. Tinha nascido. Ele falou, pô, cara, não sei, vou tocar. Vem aqui me ver. E eu tava em Guarapari, era Vitória. Tava voltando do trabalho, tava muito cansado, aí não fui. Então eu fiquei triste porque se eu fosse no show, seria meu último contato, abraço e papo que eu teria batido com ele. Uhum. Que foi Aí depois, quando o Xavier desligou e caiu a ficha, caraca, o cara morreu. Eu me desabei assim a chorar, porque é um ser humano, cara. Ele era um ser humano da mais alta qualidade. Ele era demais. Cara, era aquele sorridente, cara, né? Eu vou te dizer, na banda, ele era aquele cara que administrava os conflitos. Uhum. Era aquele cara que era o cara do deixa disso, vamos lá, entendeu? Não, com um sorriso, tá? Ele ficava com raiva, e ainda sorrindo, né? Ele ficava com raiva, sorrindo. Então ele era aquele cara, era um tipo de cara hoje que é aquele cara que todo mundo quer ter esse tipo de amigo para levar até a sua morte. Ele era esse tipo de pessoa assim, que tinha uma luz própria, uma essência tão boa da personalidade dele. Aí somado, é claro, com a ação do Espírito Santo na vida do cara, o cara era 10. Então esse daí foi graças a Deus, assim, né? Não foi na época do Necromanticide, senão acho que a dor minha seria pior, né? Você tocar com um cara de banda que morre, né? E eles tiveram isso, né? Que o do pessoal do Blasterro morreu 2, né? Sim. Morreu o Joel, que é baterista, e morreu o vocalista, né? O vocalista morreu com câncer na garganta, e o baterista deles morreu também. Eu não sei, eu não me lembro, né, o tipo de coisa. Então foi. Aí essa perda, isso daí foi uma coisa assim triste, né, cara? O que eu trago de tristeza, eu tinha falado com o Flávio dessa época,
colocando numa ordem rápida de sequência, é número 1, a morte do Jesus, mas já não estava tocando mais. O que eu fiquei triste na época, a falta de apoio, a falta do verdadeiro amor. E às vezes a gente via, acho que não sei se isso é da época do Flávio, ou do querido aí, a gente via as pessoas que eram artistas que gostavam de rock era muito marginalizada, era muito massacrada, cara. Era Sim. muito massacrada. Então, quantas pessoas perdemos nos anos 90 pela falta de visão e preparo? Por isso que igreja cristã, ela tem que estar sempre se reciclando, cara. Porque, cada época é um contexto. Igual o Flávio falou, hoje você pega um cabeludo, mas o cara gosta de funk. E lembra, olha o nosso tipo de estereótipo. Negros cantando, metal extremo, que é coisa de branco, né? Banda de periferia, né? Ali, aquela coisa toda. Então, a favelada, né? Eu fico triste que a gente, nesse show do Juvenal, a outra coisa engraçada que aconteceu no início que a gente estava lá, tinha uma música, como é que é o nome? Ídolos. Na verdade, a letra é do Alexandre Moreira, guitarrista, né? Não, Ídolos. A letra aí eu completei, né? Que aí o que acontece? O que a gente fazia? Cara, isso hoje daria um BO do caramba, daria polêmica, processo. A gente ia nas encruzilhadas e pegava todas aquelas estátuas que tinha de santo, de Exu, aquela coisa toda, e botava tudo num saco. Botava no saco. Aí quando a gente cantava essa música, eu dava a introdução, falava pra ela, o nome dessa música agora é Ídolos. Então, aí a gente falava pra ele, a gente pegava e dizia, né, olha, pedra, barro, gesso, papel, isso daí não vai te levar pro céu. Então o que acontece? Aí eu quebrava ao vivo aquelas estátuas de santo. De Macedo. Então você imagina alguém me vendo quebrar uma estátua de Nossa Senhora. Cadeia. Né? Você imagina alguém uma Red Band pode, né? Imagine alguém me vendo pegar numa estátua de um símbolo afro, né? A gente quebrava e caramba, aí, entendeu? Aí quebramos o violão no palco, a gente não tinha grana, não ia quebrar uma guitarra, né? Né, que a gente fala, né, dizendo, né, que é uma crítica. Aí, né, essa galera da época que Enoch, essas coisas, até cara, não quebra mais essas coisas no palco, não faz essas coisas não, porque, a galera fica doida, a galera dá vontade de quebrar tudo que tá em volta. Mas aí, o engraçado que era isso, que a gente não ia chegar na loja e comprar uma imagem de um santo, mas é o que a gente queria dizer, por isso que eu tô te falando. Olha assim, né, entre aspas, a inocência e a ignorância, né? Se a gente tivesse alguém do lado, né, podia falar, olha, não, vocês podem fazer isso de uma outra forma, né? Mas toma cuidado com isso daí e tal. Aí o que acontece? Cara, a gente quebrava na maior. Imagem católica, imagem de macumba, a gente quebrava assim no palco para dizer, né, que relacionamento, que o único Deus, né? Mas a gente estava de uma forma muito radical, né? Transmitindo a mensagem, mas era coisa assim que a gente fazia na época, né? Pela ignorância e inocência. Né? E o metal também, né? Era um lance mais radical, né? Sim, aí junto com a juventude também. Isso aí. Com sede da verdade ali. Era uma época, os anos 90 era uma época de radicalismo. Radicalismo. Pra você ser metal, você tinha que ser radical. Tem que ser radical. Eu lembro que os caras. Lembro nos anos 90 que quando você usava uma camisa de uma banda conhecida, os headbang chegavam assim, como é que é o nome dessa banda? Quem foi a formação? Qual o próprio disco? Então, disso. Mano, se o cara não respondesse era porrada. Ou então já era xingado. Era desse jeito. Foi isso que o Flávio falou, né, cara? Hoje outro dia tava vendo um comentarista esportivo, né? O cara tava com a camisa escrita Motorhead.
falei, pô, será que esse cara gosta mesmo de banda? E hoje a gente vê isso daí mesmo. Eu várias vezes eu tive essa decepção aí que o Flávio falou, de chegar com uma pessoa, ver o cara com a camisa de banda, ver o cara escrito com uma banda, tal. Tá na moda agora. Não, comprei na C&A, que tava em promoção. Comprei na C&A, peguei do porque eu nem sei, cara, como é que tá a cena atualmente a nível de bandas, das novas bandas, porque no sentido daquilo que você falou, porque que hoje, assim, entre aspas, né, o metal e o rock, assim, né, tá bem, assim, mortinho, né, cara? Você pode ver que são poucos lugares para shows, poucos lugares para show, entendeu? Nos anos 80 e 90, né, que você pega uma diversidade musical muito grande, agora é muito difícil. Por exemplo, aqui eu moro aqui no Espírito Santo. Aqui, pô, rola pouco pra caramba, cara. Rola pouco demais. E aí a cidade do Dead Fish, né? Do Trino. O que mais? Isso. Trino. Mas essas coisas assim. Uma galera. Extremo. Metal extremo. Metal. Hip hop é forte aí. É muito complicado. Então, nessa época, essa coisa dos anos 90, não, você pegava um bar aqui, um lugar aqui, um outro que estava fazendo, tinha o garage, né, no centro, né, ali na Praça da Bandeira, tinha sempre, tá rolando. Mas hoje, eu tô falando, é isso que eu quero entrar, essa coisa de raiz e Nutella. Hoje a galera tem YouTube, né, cara? Hoje a galera tem YouTube. Pô, você chega ali, hoje você pega a galera, você pode ver que os caras das bandas hoje são tudo bonitinhos, né, cara? Visual, cabelo. Outro dia eu vi uma banda cristã de uma menina cantando tal, aquela coisa toda, eu falei, deve ser o Paramore. Produção, uma menina cabelo ruivo e tal, os caras ali, um visual, aquela coisa toda, porque hoje... produção e profissão, né? Mas graças a Deus, CD, o clipe. Graças a Deus, não tem nada contra, não. E avancem. Mas eu só tô fazendo uma comparação que nos anos 90, pô, cara, você só ia fazer um clipe, cara, só se você tivesse alguém que te bancasse muito. Se você fosse de uma Nuclear Blaster, entendeu? Uma gravadora dessa, entendeu? Porque Sarcófago, você pode ver que, pô, procura clipe do Sarcófago, que eram as bandas na época aí, Sepultura, que foi o nome preeminente, né, Ratos de Porão, que tiveram isso daí, mas era complicado, cara, era muito complicado. Então hoje a galera tem essa coisa do YouTube, podcast não, perdão, Instagram. Spotify, Instagram. Você não precisa nem cair na estrada, cara. Você faz ali seus clipes em casa, uns clipes top, lança ali, cara, você já tem milhares de seguidores, sua música é visualizada, né, baixada várias vezes. Então a gente, na época, quem é só ter contato com a Humanicide? Quem ouviu, quem foi no show, quem comprou a fita, a emprestava pro outro, o outro gravava, né, se tivesse gravador, e o cara hoje, nas últimas épocas, quem tinha CD. Fora isso, se não fosse aí alguns amigos, alguns colegas aí botar registro no YouTube, a gente ficaria esquecido no limbo, né? Graças aí, agradeço também pela vida aí do Flávio aí, que tem que colocar no Spotify agora. Tem abençoado. Né? Porque eu fiquei com algum material, mas eu não fiquei atento a essas tecnologias, entendeu? Então, eu não lancei, tem muito material, é desejo meu lançar muita coisa ao vivo, de som que eu tenho ainda, entendeu? Pô, que legal. Algumas coisas inéditas, então, vocês sabem, né? Mas essa coisa é isso daí. Então hoje a galera tem, né? Hoje você revistas, essas coisas todas, eu gostaria que a cena fosse mais fora de... Raiz verdadeira, né? Saísse dessa coisa de YouTube e, sei lá, estendesse a grupos de WhatsApp, estendesse a coisa hoje. Por isso que eu te falei que hoje é muito difícil você ter contato. Igual você falou assim com essas bandas aí. Quem tem contato? Você tem contato com o cara falar, o cara bater um papo, você ter orado pelo cara,
pô, tô passando, como é que foi? Isso aqui é difícil, cara. É difícil, entendeu? Ia ser triste. E agora tá todo mundo migrando pra internet. Profissão, como você falou, né? Profissão, né? Tá todo mundo migrando pra internet. Mas ao mesmo tempo tá fraco. Tá ficando mais fraco ainda. Mas mesmo ao contrário aqui da cena aqui da Europa, que ninguém é unido, cada um faz a sua vida e tudo, mas eles têm dinheiro pra injetar, então tem muito show, né? Sim, mas cara. E tem união que a gente tem no Brasil. Eu sou um cara assim, raiz e também inocente, entendeu? Às vezes eu entro em contato com caras da bandas underground que não lançaram nada ainda. Dá pra ter um papo, falar até sobre missão, né? Missão. Pô, cara, assim, não me responde, entendeu? Aí a gente acha que... Poxa, mano. A gente fica esperando... Eu fui conversar com um... Não vou falar quem é a pessoa, né? Falar com um cara, a gente tá tendo um projeto lá onde eu moro, Magé. Pô, a gente sabe que tu curte uma parada aí. Vou falar qual é o esporte. De skate. Pô, não quer vir dar uma palavra não pra gente, não? A gente tá de skate aqui. O cara escreveu bem assim: legal, Deus abençoe. Eu achei que, na minha vida, por isso que eu falo que a vida sou inocente, achei assim: vamos marcar, cara, marca aí, bora, vamos lá, quero falar de Jesus. Marca aí, ajuda no ônibus, dá um refri, né, vai. Cara, hoje em dia seria até mais fácil, eu posso pagar o Uber pra ele vir. Cara, olha só, me fala onde é que você tá. Sim, não é propaganda não, né? Que o Uber vai te buscar em casa, assim. Aí escreveu assim: parabéns, Deus te abençoe. Não, cara, essas coisas eu fico assim, muito irritado com relação a isso daí. Porque, cara, pô, você botar essas limitações pro evangelho, cara, cobrar para pregar a palavra de Deus, claro, custear o evento é uma coisa. Agora, cara, eu não vou aí porque não atingiu a cota que eu preciso, entendeu? Pô, então essas coisas assim me deixam muito chateados, me deixam muito revoltado, né? Entre aspas aí, de ver que tem gente que tem essa mentalidade. E é isso aí, galera. Primeira parte do nosso podcast Pedras Rolando. Hoje entrevistamos o Evandro, da banda Necromanicide. Foi um prazer, cara, uma honra pra gente. Pô, foi muito bom, aprendi muito hoje. Não só sobre as histórias das bandas de rock, mas também, cara, sobre a missão, né? A missão de evangelizar, missões urbanas, missões underground. Que isso esteja servindo para você também que está aí ouvindo, aí, que quer começar alguma coisa, quer começar a evangelizar, para você que é perseguido ainda. Não é nem perseguido por gostar de rock, não, cara. Às vezes você é perseguido por ser crente, né? Por ser cristão, por ser evangélico. Mas a gente entende que a gente tem que estar focado nas coisas do alto. É isso aí, galera. A gente bateu um papo aí com o Evandro, o pastor Evandro, né? Da extinta banda Necromanicide. E também pioneira, né? Falou muito de pioneirismo aí. Foi pioneira do estilo aí no Rio de Janeiro. E foi um prazeraço, assim, falar e conhecer um pouco da história, né? Do metal. Porque a gente que é do metal, a gente acha que nunca teve fruto, que nunca fez nada. Essa é a minha frustração, né? De olhar para trás, será que eu tive algum fruto? Foi tudo em vão? E essa que é a ideia, né, do podcast, tentar lembrar a galera que fez a história que a gente fez sim algo para Deus, algo de relevância, algo importante e que teve frutos. Então, tá agradecendo o Evandro aí, vamos ter que fazer a parte 2 porque já caiu 3 vezes a conexão, não a conexão, o meu computador aqui que tá o cabeção aqui, a mãe, né, o Matrix. E também pelo horário aqui na Europa, que já é 9h15, né? E tá agradecendo o Evandro aí, deixa um salve, Evandro aí, muito obrigado. Na parte 2 eu vou dar uma palhinha vocal, entendeu? Que ainda vou dar uma palhinha vocal. Então, uma mensagem final, né? Escove os dentes,
né? Durmam cedo. Brincadeiras à parte aí, gente. A gente vai continuar esse papo depois. O prazer foi meu. Inicialmente já citei uma galera aí, mas quero agradecer aí ao Flávio, principalmente aí pela honra, pelo privilégio aí de estar aí com vocês aí, pelo estar conhecendo o nosso amigo Acre francês, né? Estrebou, hein? Né? Farinha com Acre francês aí, por esse contato, mais uma nova amizade, e que Deus abençoe a todos, tá? Estamos juntos, tá bom? O que eu puder contribuir para a minha geração, anos 90, e para as futuras gerações, nós estamos aqui para somar, né? Nós somos, como diz a palavra, né? Cooperadores, né? Colaboradores. A estrela é Jesus, o caminho é Jesus, e é tudo por meio dele e para ele que são feitas todas as coisas. Muito obrigado aí a todos aí, desejo aí uma noite abençoada para os amigos da Europa, um dia abençoado aí para todo mundo aí que está me ouvindo aí. E aguarde a parte 2, que vai ter palhinha, musical, coisas polêmicas aí, mas acima de tudo aí um papo gostoso aí. Falou, gente. Valeu aí, gente. Boa tarde, boa noite. Deus abençoe aí. Galera aí, vamos compartilhar, vamos compartilhar aí, vamos ouvir, vamos suportar aí o fortalecer, né? Compartilhar, fortalecer aí. Exato. Fortalecer. É isso aí, gente. Deus abençoe, tamo junto, hein? Fui.